Estamos recomeçando a nossa live de hoje. Gabriela Linhares, Rio de Janeiro, Niterói, Brasil. Hoje a gente vai falar sobre nós mulheres, sobre a nossa luta, nossos direitos, nossas conquistas. E eu vou falar com a assistente social, Daniela Lopes. Vamos falar sobre a mulher. E nós colocamos um título, A Poesia Mulher, porque a poesia traz toda a beleza, a subjetividade, a dor, a cor, né? As múltiplas cores, as sensações que a poesia traz. E com certeza a poesia é mulher, a arte também é mulher. Agora vamos ver onde é que está a Dani. O Hermínio entrou e eu comecei falando aqui sobre as dificuldades que enfrentamos diariamente agora nesse momento de tanta opressão que a gente está vivendo, retrocesso, nós mulheres estamos sentindo na pele. Por outro lado, os meios de comunicação, a internet está nos ajudando muito nas denúncias. As mulheres não estão se sentindo. Vamos ver agora. A Daniela entrou. Tá escuro de novo. Agora eu tô me vendo. Você tá se vendo? Tô. Eu não tava vendo você, não. A primeira vez eu tava vendo e você não tava. Eu vou pedir pro pessoal me dizer se tá enxergando a Daniela. Alguém colocar aqui e escrever pra gente. Não estão vendo. Você tá no celular? Ué, que será? Vamos tentar mais uma vez? Sai e entra. Mais uma vez. Vamos tentar. Primeira vez que você não estava se vendo, a gente estava vendo você. Peraí, eu vou tirar você agora, vamos ver. Agora vamos colocar novamente. Ai, agora vai, gente. Não foi. Tá como se estivesse carregando assim, pra mim. Você me enxerga? Sim. Pois é. Que ruim. É. Tá normal a internet pra mim, a conexão aqui tá direitinho, tô te vendo perfeitamente. Essas coisas a gente agora tá. Vou tentar entrar pelo computador, será que é melhor? Vamos tentar. Vamos tentar então. Então você sai e vamos entrar pelo computador. Tem que ver o sinal das duas. Paola falou: o meu tá bom. Você tá me vendo? A Daniela. O meu sinal tá ótimo também. Tenta. Ó, Wi-Fi para o Rudá tá falando para você. Wi-Fi pelo 4G. Quer tentar o computador? Você vai tentando? Tá me ouvindo? Vamos ver. Agora foi para mim. Para você não? Eu tô vendo você. Eu não tô me vendo, mas tudo bem, eu tô te vendo. Ó, vamos ver. Vocês estão enxergando a Daniela? Ó, Hermínio, eu não tô conseguindo. O Hermínio botou, deixa esse charme e bota esse rosto lindo na telinha. Foi. A Paola foi. Falou que foi. Bom, vamos lá, né? Eu não tô me vendo, é meio estranho, mas vambora. Tá bonita. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom? Então, vamos conversar. Eu queria primeiro que você falasse um pouco de você, da sua trajetória, da luta pelas mulheres. Bom, deixa eu ver por onde eu começo, né?
porque acho que eu me descobri nessa luta quando eu comecei a fazer faculdade de serviço social e aí eu fui fazer um estágio no Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Claro que assim, eu já tinha, né, já participava, já sentia, né, gostava de algumas coisas do meio, gostava de me envolver, né, de procurar estudar, saber um pouco mais sobre a questão da mulher. Tinha essa coisa do machismo, me incomodava muito. Mas aí, quando eu comecei a estagiar, eu fui tendo mais contato com a situação da mulher de uma forma mais... Dani, deixa eu te interromper um pouquinho, desculpa. Tá oscilando o som. Ela não tá com... Agora melhorou. Capenga a minha participação, né? Mas vamos lá. Agora tá bom, agora eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo e tô te vendo. Então tá bom. É isso. Então eu passei a conhecer as pessoas que trabalhavam, né, que atendiam mulheres, as mulheres que precisavam desse atendimento. E a partir daí eu comecei a me interessar muito mais pela questão e comecei a desconstruir muitas coisas que eu reproduzia em relação ao machismo, que a gente aprende, né, aquela coisa de aprendi com a minha mãe, e a mãe da minha mãe passou para ela. Eu vi você falando no início sobre isso, né? Sobre os filhos que a gente cria, né? E a gente tem que estar muito atenta a essa educação mesmo. Mas a gente também não pode ficar se penitenciando. E eu acho que as pessoas, quando falam que as culpadas também são as mulheres, elas são um pouco cruéis, né? Porque isso é uma construção muito mais antiga, né? Assim, isso não nasceu de repente, uma mulher cismou, não é assim que acontece. A gente tem uma sociedade masculina, branca, machista, hétero, né? Aquela história do padrão. E por que, enfim, vou falando, tá? Se você quiser me cortar e passar para outra. Não, vai falando. Por que a gente tem esse perfil, né? Porque isso é tem uma origem, né? É um cerne. Então, não é à toa, não é porque o homem chegou e falou, olha só, eu vou mandar em você, tá? Você vai aceitar. Enfim, isso vem lá de trás. A construção, né? A organização da nossa sociedade. A questão das civilizações, é aquela civilização muito marcada, né, europeia. E aí, assim, existem outras formas de organizações de sociedade, tribos, que são matriarcais, mas a nossa recebeu a influência dessa e é uma sociedade patriarcal. Então, ela se fundou, né, ela foi fundada, né, consolidada, naturalizada. Então, eu não posso dizer que a minha mãe, que foi criada pela minha avó, na casa dela, as mulheres faziam tudo. E os homens, não, os homens iam para a rua, iam jogar bola, né, os irmãos dela. Então, ela passou por essa socialização. Eu não posso dizer para ela que ela me criou porque ela está reproduzindo o machismo e a culpa é dela, porque ela poderia muito bem não fazer assim, porque ela teria que acordar, porque a mulher isso, a mulher aquilo. É um peso muito grande, né, que a sociedade coloca em cima da gente. E a gente não pode aceitar. Né? Exatamente. Simples assim. Não é simples, a gente precisa repensar, né? Porque a gente vem desde os hebreus, né? A tribo de Davi, a tribo de Jacó, e nós fomos herdando isso. E tem esse machismo estrutural que está dentro da gente. A gente culpar, a gente vai ficar cada vez mais, porque a mulher, ela carrega uma culpa muito grande, né? Ela carrega uma série de
de preconceitos e as dificuldades que a mulher encontra, até mesmo de sair de uma relação doente e agressiva, que acaba também gerando culpa na mulher, né? Dela sair daquela estrutura, dela desfazer uma família, dela, a culpa está sempre nela. As relações abusivas, nós mulheres acabamos assumindo uma culpa. E se nós assumirmos essa culpa que está do machismo, a gente vai ficar cada vez mais sobrecarregada. Mas eu acho que se nós amadurecermos um pouquinho, a gente vai entender que a gente precisa trabalhar isso dentro da gente, né? Sem culpar a mãe, culpar a avó, culpar os nossos ancestrais, mas daqui para frente, o que eu posso dizer não nas minhas atitudes? O que eu não preciso mais reproduzir nas relações, né? Principalmente na relação com outra mulher, que eu acho que nós nos afastamos muito tempo umas das outras. E acho que hoje a mulher contemporânea, ela está vendo a outra como uma amiga, como uma parceira, como aquela que sofre, que ri e que pode ser amiga, porque existe uma rivalidade que o próprio machismo colocou, não digo o homem colocou, mas o machismo colocou essa rivalidade para que a gente ficasse afastada mesmo, e a gente acabou assumindo isso. Isso é uma coisa que acaba nos dificultando, tá? Até o crescimento, porque existe uma solidão muito grande. Os homens se apoiam, eles apoiam atitudes de homens que eles nunca viram. E nós, mulheres, nos criticamos durante muito tempo, né? A crítica a outra atitude, ao corpo, a moral, existe há muito tempo. A gente está sempre criticando a outra e não apoiando. Isso vem muito da questão de que o homem, né, ele vê a mulher como propriedade dele, né? E a mulher, ela acaba assumindo esse lugar e ela realmente se vê muito só. Ela tem a vida dela em âmbito familiar, né? Ela tem os filhos, ela tem pessoas que estão, as mulheres que estão à volta, e aí assim, num determinado movimento, né, alguns movimentos da história, ela passa a participar da vida pública. Ela sai de casa e ela vai ter contato com outras mulheres. E aí, assim, é aquela história, né, você não construiu aquilo. Os homens, né, eles resolviam seus negócios entre si, né? Os homens eram ligados na questão do território, né? Das guerras, esse corporativismo, né? Porque ele vai para a rua, ele vai negociar com outros homens. Então ele aprende, né? Ele aprende a negociar, ele aprende a respeitar o outro homem. E a mulher, ela o tempo todo dentro de casa. Então, assim, os trabalhos que ela faz dentro de casa, que ela realiza, são muito mais simples, né? Não requer essa coisa de explorar esse lado, né? Da argumentação, e até da questão da agressividade, né? Que o homem, ele vai muito pela força, pela agressividade. Então ele acaba desenvolvendo várias formas de interagir com outros homens, com outras pessoas, e as mulheres não, elas ficam ali, né? Então é muito difícil esse processo, né? Ela vai indo aos poucos, vai entendendo que ela vai ter que fazer aquilo ali na marra mesmo, né? E vai buscando outras mulheres, mas no início a luta é muito, muito solitária. E ainda tem a questão racial, né? Para a gente só abrir também um pouco, porque as primeiras mulheres que começaram esse movimento eram mulheres brancas. As mulheres pretas estavam trabalhando para elas, nas casas delas, para elas poderem sair de casa, estavam ficando com os filhos delas. Então esse movimento não foi um movimento que teve as mulheres juntas, né, assim, ao mesmo tempo, não. Ainda tem isso, né? Então é muito defasado, né? É muito defasado. E as mulheres negras entenderam que eram lutas diferentes, né? Que são lutas diferentes. Por isso, até hoje, nós temos uma série de feminismos e de vertentes
porque nós somos múltiplas mesmo. E hoje eu vejo as mulheres negras, a sororidade, toda vez que a gente pensa em sororidade, eu penso na mulher negra. Eu acho que a mulher negra, ela tá num outro lugar de parceria, diferente de nós mulheres brancas. Eu vejo que elas têm uma irmandade, elas estão à frente nesse sentido. Talvez por sofrerem mais no dia a dia, elas conseguem se apoiar mais. Mas eu vejo que hoje eu acho que o feminismo, a força do feminismo está muito na mulher negra. E fico feliz com isso. E no empoderamento também, né, no assumindo os seus cabelos, as suas formas. Eu vejo, para mim, o feminismo contemporâneo é negro. Essa é uma opinião minha, mas eu acho muito forte o feminismo negro. Eu acho que elas têm uma batalha e uma força que supera a das mulheres brancas. É muito bonito de ver. Dani, você é da CODIM, né? Que é a Coordenadoria de Políticas de Direitos das Mulheres aqui de Niterói. Eu queria que você falasse um pouquinho da CODIM. Você pode falar um pouquinho para a gente? Porque a CODIM tem uma responsabilidade, um amparo muito grande e muita gente não conhece a CODIM. Sim, sim. A CODIM é um órgão criado para atender as mulheres na implementação das políticas públicas. Então, ela tem uma das políticas fortes, né, uma das mais fortes da CODIM, que é o carro-chefe, é o CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. Tem técnicas, uma advogada, 2 psicólogas e uma assistente social. Essas técnicas prestam atendimento às mulheres que chegam à CODIM em situação de violência ou não. Porque o que acontece? Hoje a gente tem uma rede bem estruturada, uma rede de atendimento à mulher e de enfrentamento à violência contra a mulher. Dentro dessa rede, existem vários órgãos de vários setores, saúde, educação, enfim, justiça. E quando a mulher chega procurando os serviços da CODIM, ela vai ser acolhida, vai ser ouvida, e se identificada a violência, ela vai ter um acompanhamento dentro da própria instituição. Se não, ela vai ser encaminhada. Dependendo da situação em que ela chegue, ela pode ser encaminhada para outros órgãos, dependendo da urgência, né, que tiver a situação que ela está vivendo. Então, é um lugar para receber as mulheres, todas as mulheres, né, sem nenhuma distinção. Agora, se for realmente identificada a situação da violência de gênero, violência doméstica, né, familiar, aí sim vão ser tomadas as providências no sentido de continuar acompanhando aquela mulher dentro da própria instituição e também encaminhando para outras, para que ela possa conseguir romper com o ciclo da violência, né? Ela vai poder se fortalecer. E uma coisa que é muito importante ser dita é que a CODIM ela não tem assim poder de polícia, né? Ela é um centro, ela tem um centro que atende essas mulheres. Mas a mulher, quando chega, e isso é muito importante, a gente tem que respeitar a vontade da mulher, né? Ela tem autonomia para isso. Obviamente que ela pode estar, né, totalmente vendo as coisas de uma forma mais distorcida, ela pode não se identificar, por exemplo, numa situação de violência, e aí ela vai receber as orientações, ela vai, né, ser ouvida e vai ouvir também todas as alternativas que ela tem, para que isso possa facilitar, né, com que ela perceba a violência que ela está sofrendo. Porque muitas vezes a mulher pode chegar confusa, sem saber exatamente o que está acontecendo. Essa questão da afetividade, da ligação com o agressor é muito forte, porque a maior parte dos casos de violência é praticada dentro de casa pelo próprio companheiro.
Uma coisa assim muito cruel. É. Tanto a violência contra a mulher quanto a criança, né? 80% dos casos acontecem em ambiente familiar. E é muito engraçado porque existe todo um ciclo, né, Daniela? Um ciclo que indifere da classe social. As mulheres passam, parece que pelo mesmo ciclo. Primeiro um abuso psicológico, depois vem um abuso físico. Depois pode ser que tenha abuso sexual, pode ser que tenha o abuso moral, o abuso patrimonial, mas existe um ciclo também, ela perdoa, ela volta. E esse processo simbiótico também com o agressor, né? Que não sabe também, essa culpa. A semana passada, a gente já não sabe mais, porque o tempo está tão relativo agora. Eu não sei se foi esse sábado ou outro. Eu até contei aqui para uma advogada. Eu tava aqui dentro de casa, dentro do condomínio, eu ouvi uns gritos. Aí eu olhei na janela, não tinha ninguém. Porque eu moro no condomínio fechado. Depois eu ouvi novamente, abri a janela, tava um menino atravessando a rua, segurando o pescoço, dois adolescentes, né? O pescoço da menina, jogou a menina em cima da calçada, foi por cima dela, ela pedindo para chamar a mãe. Eu já gritei, saí correndo, aí descemos. E aí ela levantou e disse, não, tia, eu que sou louca, deixa ele, eu sou louca. Quer dizer, existe, as mulheres às vezes, elas entram num processo, aí eles saíram correndo, porque eu não sabia de onde era, quem eram aquelas meninas, o menino disse que morava aqui, eu fiquei bem chocada, mas é o que acontece às vezes, como você falou, a mulher às vezes ela não sabe que ela está passando por uma agressão, ela se permite e às vezes o agressor também culpa, né? A mulher. E ela existe esse lugar, ela aceita, é muito forte. Me diz uma coisa, Dani, eu estou te chamando de Dani porque no seu Instagram tá Dani. Dani, quais são os casos que se repetem, que mais aparece na Codim? Então, eu não atendo diretamente essas mulheres, né? Eu não posso te dizer assim, pelo atendimento, te detalhar, porque assim existe estatística, né? Mas nem todas as informações a gente tem acesso. Mas assim, buscando essa estatística, a gente vê o que me chamou a atenção foi que você falou, né? Que tem um ciclo. Então, às vezes, inicia com uma violência psicológica, né? Vai andando. Nem sempre é assim. Né? Existem casos que a mulher, obviamente, ela não percebe que está sofrendo violência, né? Mas às vezes ela não chega a sofrer aquela violência há muito tempo, aquela coisa crescente, né? Mas a gente sabe que a maior parte, na maior parte, o tipo de violência que aparece mais, né, é a violência psicológica. Tem agressões, sim, tem a violência física, que é bastante frequente, mas tem muitos casos de relacionamento abusivo e que a violência psicológica ela predomina. E é muito difícil, né? Porque ela é a mais sutil. Né? E ela ataca da pior maneira, né? Ela faz a mulher se sentir menor, se sentir diminuída. E o agressor vai minando as energias, as forças da mulher, ele vai separando ela da família, da rede de apoio dela, do apoio afetivo. E aí a questão da solidão que a gente volta a falar, né? Ela vai ficando cada vez mais sozinha, cada vez mais dependente emocionalmente dele. E aí ele consegue dominá-la. E por isso que quando ela já não aguenta mais, que ela, de repente, ela vê alguma coisa ou ouve alguma coisa, quando chega na violência física, por exemplo, ela pode chegar no ambiente de trabalho com alguma marca, e aí alguém já vê, já começa a perguntar e ela começa a pensar sobre aquilo. Só que quando ela resolve romper, ele vai, procura de novo, pede desculpa, chora, se ajoelha, diz que foi uma fraqueza, que isso não vai mais acontecer, diz que estava bêbado, inventa 1000 desculpas, e aí apela
para afetividade. E a mulher vai, cede. E aí as pessoas falam, olha, aí nessa hora vem o julgamento, né? Ai, poxa, ela foi atrás e tal, a gente falou para ela separou dele, saiu de casa, ou mandou ele embora, e agora ela volta. Mulher de Essa mulher malandro. merece, entendeu? Essa mulher merece, ela quer ficar com ele mesmo, é isso que ela quer, sabe? Não é isso que ela quer. Só que ela se sente muito enfraquecida. Ela não consegue ver uma solução, porque a solução que ela acha que conseguiu escapou das mãos dela, entendeu? E aí ela começa a aceitar aquilo tudo. Não, eu sou muito fraca mesmo. Não, eu acho que ele está certo. E ainda tem aquela situação em que a mulher está tão envolvida que ela prefere sofrer uma violência qualquer do que do que sofrer indiferença. Ruim com ele, pior. Ruim com ele, pior sem ele. A gente já ouviu isso muito. E é muito pesado isso. E elas não conseguem sair desse ciclo e é muito difícil. E o julgamento do outro, e a solidão, e uma série de coisas. E quando tem criança, quando tem filho, a coisa piora ainda, né? E quando ela é dependente, porque muitas vezes esses homens, eles fazem com que essa mulher fique completamente dependente, inclusive financeiramente dele. E aí, se ela sair de casa, como é que meu filho vai comer? Como é que eu vou... Então, permanece naquele relacionamento tóxico, se torturando por muito tempo. Exatamente. Aí você tem uma lei, né, que é a Lei Maria da Penha, que dá conta de algumas situações, mas não de outras. Porque a mulher precisa ter uma estrutura para que ela consiga se sustentar, né, minimamente, ter um mínimo de autonomia e poder sustentar essa família. Né? Porque a lei dá conta de uma parte que é a parte punitiva, né, que vai protegê-la contra esse agressor, embora muitas vezes isso não aconteça, porque ainda não existe assim, uma forma de prender, né, e de impedir que ele possa procurá-la. Existe um tempo, né, existe um intervalo aí, são algumas falhas que tem, que precisam ser corrigidas, só que, assim, tem uma outra dimensão que é muito importante, né, que é justamente a impossibilidade, às vezes, da mulher sair da casa dela, e aí ele volta para casa. Tem casos, obviamente, de ameaça de morte, que aí tem que ter tem que haver uma decisão extrema, que é de afastar a mulher desse ambiente, e aí ela vai para um lugar onde tem uma segurança máxima e ninguém sabe onde é, né? E aí é uma outra história, que ela vai para um abrigo. Então, mas assim, nem todas estão na mesma situação, então nem todas têm esse tipo de proteção. Então, tem outros mecanismos que precisam estar, né? Que precisam existir para dar esse suporte para essas mulheres. E a CODIM faz um amparo, uma assessoria jurídica e psicológica para esse tipo de caso. Um encaminhamento para o que essa mulher faz caso, né, como é que ela vai lidar com isso, mas ela não obriga a mulher a denunciar, né? Foi isso que você falou. Ela não pode, claro. Essa coisa. A gente ganhou muito com a Lei Maria da Penha, que tá vigorando desde 2006, e foi um grande avanço para a gente, né? Antes disso, os homens batiam nas mulheres e ficava quase sempre por isso mesmo. Em 2010, em compensação, a gente tem uma lei, que é a Lei de Alienação Parental. Eu não sei, Daniela, se você conhece essa lei, que aparentemente é uma lei que vem... que que seria muito boa para a criança, de amparo à criança, mas ela é uma lei que ataca o gênero feminino de forma muito agressiva, porque nos casos que são realmente de alienação parental, o processo vai se estendendo, mas se por um acaso no processo
tem agressão à mãe ou à criança, a coisa acaba virando, porque foi baseado em ideias de um psiquiatra americano que inventou uma síndrome de alienação parental. Não tem nenhuma consistência científica e não é aceito em vários países. E tem mulheres que estão perdendo a voz e perdendo muito depois que essa lei começou a vigorar no Brasil desde 2010, que é uma lei que precisa ser repensada, porque antes toda essa situação, a criança era o centro da ação. O mais importante é o que é melhor para a criança. E com a lei virou uma briga de casal e uma disputa por poder. E a criança fica de lado e às vezes ela vai ficar com o algoz, o que é muito pesado, muito difícil. E tem uma luta séria, assim, coletivos de mulheres que lutam para rever, para que essa lei seja revista, né? Repensar essa lei ou acabar com ela, porque ela é completamente inconstitucional e é cruel de ver. Eu tive relatos de mulheres, a gente fez algumas lives com o coletivo Voz Materna e eu recebi vários relatos de mulheres que é muito pesado e muito difícil. E aí vem um ataque ao gênero feminino, porque no fim a gente acaba ficando, ou a gente é louca, né? A gente tem sempre aquele estereótipo, ou é santa, ou é louca, ou é puta. Nós mulheres, pro machismo, a gente sempre é classificada assim, né? A mãe, a santa, ou a mulher é louca, ou a mulher é puta. Então ela fica nessas, né, pulando nesses arquétipos e é muito pesado. E nós somos muito mais do que isso. Então eu acho que talvez a internet está nos ajudando, né? A gente se apoiar, os coletivos, e repensando uma forma de sairmos dessa repressão, dessa luta toda. Aquele caso daquela menina, agora, de 10 anos, ela repercutiu e trouxe à tona uma realidade muito cruel, que é a agressão e a pedofilia, e os nossos filhos, né? Nossos filhos, que eu digo os filhos do Brasil, como são... É um tabu falarmos de pedofilia e de abuso à criança. E acontece muito, né? Aquela criança estava grávida de um suposto tio de 10 anos, e depois disso, é uma coisa mais absurda, que o Ministério da Saúde entrou com uma liminar que os médicos têm que avisar a polícia assim que chegar um caso de estupro, né? É uma coisa que é um retrocesso, porque a gente tinha, desde a década de 40, nós já tínhamos esse amparo. Se fosse estupro ou uma gravidez que representasse perigo de vida, a mulher, ela tinha o direito de fazer um aborto. Agora, com essa liminar do Ministério da Saúde, que saiu agora há pouco tempo, foi agora, acho que dia 27/8, as mulheres, os médicos são obrigados a denunciar, a chamar a polícia, e as mulheres vão passar por uma série de interrogatório, vão ser obrigadas a ver o feto, ultrassonografia, quer dizer, uma tortura psicológica, e ainda vai se falar do abusador. É uma coisa muito pesada e que a gente está vivendo agora, né? Eu queria só resgatar um pouquinho do que você falou, porque você falou assim, nós mulheres somos classificadas por... E aí eu encerraria a fala classificadas. Nós mulheres somos classificadas, porque nós mulheres somos objetos, nós somos vistas assim, né? Essa é uma questão. E aí você falou sobre as leis, né? Sobre a Lei Maria da Penha e tal, porque antes não dava em nada, porque antes era lesão corporal, né? Assim como o homicídio. E aí a gente teve a lei do feminicídio. Dá mais visibilidade e traz para esse lugar, que é o lugar de reconhecer que são crimes praticados pela questão de gênero, né? Porque você precisa dar visibilidade, né? A questão de gênero, a gente está falando de misoginia, a gente está falando do ódio pela mulher, né? Que esse agressor
vai oprimir, ele vai violentar, ele vai estuprar, vai bater, vai matar a mulher porque é mulher. Então, precisa que haja essa visibilidade, para que as pessoas entendam. E aí a gente chega no caso dessa menina. Qual é o governo que nós temos agora, né? Qual é o olhar que esse governo tem, que esse Ministério da Saúde tem sobre as mulheres, sobre os corpos das mulheres? Que a gente tem que pensar e fazer essa leitura. Né? Por que a menina, é uma menina de 10 anos, imagina. Né? Mas, assim, tem de várias idades. Né? Nesse caso, a menina de 10 anos é o ápice da crueldade. Né? São várias violências sofridas, e sofre violência porque é mulher, porque a criança é uma outra violência, né? Porque é estuprada, e aí a violência psicológica para tudo quanto é lado com esse tio, né? E não foi só o tio, né? Não era só o tio que estuprava ela. E eu via muitas opiniões de pessoas, e aí assim, não tem como não colocar a questão da religião, da igreja, né? E aí, assim, tem muitas pessoas que falam a falsa igreja, a falsa religião, que só tem hipocrisia. Porque não se pensa na vida da criança, na violência do corpo dessa criança, porque obrigar essa criança a ter uma gestação com 10 anos de idade, com esse corpo que ainda não está preparado, é uma ultraviolência. E essas pessoas só querem saber de defender seus preceitos, suas hipocrisias, seus, né, enfim, né, daquela questão ali onde elas estão inseridas, né, que é uma questão específica, uma escolha delas, né, enfim. E aí a gente percebe como que as mulheres são vistas não pelo que elas são, mas pelo corpo que elas têm, né, por como elas podem servir. Isso aí é uma questão muito séria, muito complexa, né? E sobre essa decisão, essa determinação aí sobre o aborto, enfim, você pode olhar de várias formas, mas olha pelo lado da mulher, que foi estuprada e que ela não quer nada daquilo ali, ela foi super violentada, né? E ela não precisa ser violentada mais uma vez, mas ela vai ter que ver aquela criança, acho que para pensar se ela quer realmente que aquela criança morra. Gente, não é uma criança. Não é. E assim, não vamos também romantizar a maternidade. Né? Claro. A mulher, ela está em condições de odiar nem que fosse uma criança. E aí, meu Deus, não fala assim, não tem nada de meu Deus, não fala assim. A gente está falando da vida da mulher, a gente está falando do corpo dela, das respostas dela, de um trauma que ela vai ter que conviver pro resto da vida dela. Não é simples, né? Então, assim, é todo um trabalho para mostrar, né, a que serve esse ministério, a que serve esse poder de caneta, né? A quem da sociedade eles estão servindo. E aí, obviamente, culpabilizar a mulher mais uma vez. Exatamente. Obviamente, mostrar para a mulher, e quem toma essas decisões são homens, e se não são homens, são mulheres que estão ali reproduzindo, né, que estão querendo estar no lugar dos homens. Aí a gente já abre para uma outra questão, né, que já sai um pouco da questão do feminismo. E quando a gente vê que uma mulher na sociedade ela tem um espaço de poder que ela pode ocupar, de poder e decisão, e ela usa esse espaço para reproduzir o que os homens fazem, ela não quer igualdade, ela não quer justiça, né? E aí a sororidade, sim, mas você chega num lugar desse, você tem condições de pensar, né? Você tem condições de pesquisar, de estudar, de estar com outras mulheres, de
de ajudar a desconstruir isso, porque você é mulher, você está sofrendo também na pele. Agora, a alienação faz com que você não perceba, obviamente. Exatamente. Isso é um desserviço, infelizmente. É verdade. E você tocou numa questão que é da religião, né? Que a instituição traz uma coisa muito pesada, essa hipocrisia que a gente vive, e esses governos, esse tipo de governo que agora está essa onda opressora, sempre tem a religião do lado, e essa religião que maltrata e que machuca e que fala em nome de um Cristo, em nome de um Deus, e que Deus é esse, né? Que não tem amor ao próximo. Porque quando você faz toda essa tortura com uma menininha de 10 anos que teve que entrar no porta-malas de um carro, que foi chamada de assassina, foram pessoas do ministério procurá-la para ela não abortar. Foi de uma crueldade, ela foi estuprada várias vezes, inclusive pela sociedade, isso foi muito cruel, e ela é uma representação de todas nós nesse momento, né? E a igreja faz isso, não só a igreja católica, a igreja evangélica faz muito, as igrejas fazem, as religiões que aprisionam as pessoas porque querem o poder, né? E nós ficamos, sim, como reprodutoras, quando você fala da questão de romantizar a gestação, é um romantismo mesmo, porque dói, porque machuca, e nem todas nós mulheres somos mães, nós não precisamos ser mãe. Isso é uma coisa que a gente precisa falar. Nem todas as mulheres querem ser, e não tem que impor, porque isso existe uma imposição, você não vai ser mãe, você não quer ser mãe. Não, eu não sou mãe. Eu não quero ser mãe. A mulher tem todo o direito de dizer, né? E o sofrimento que é de ter um filho, de amamentar, é muito pesado, é muito difícil e muito solitário. E aí a mulher pensa assim, aquele romance quando a criança nasce, que coisa mais linda. Não é, o amor é construído. Os primeiros dias é salve-se quem puder. É muito difícil, a mulher não dorme, o hormônio foi lá em cima, depois despencou. Ela entra num estado do puerpério, é um estado de depressão químico. É um estado de depressão. Todas as mulheres passam pela depressão pós-parto. O puerpério é a depressão pós-parto. Eu trabalhei tratando várias mulheres com isso. Então, assim, a gente precisa repensar. E aí ela se enche de culpa, porque ela vê na sociedade aquela mãe linda amamentando. Não, dói, machuca o seio, machuca a mãe. É muito difícil ser mãe. E nem todas as mulheres precisam ser mãe para serem mulheres, não é? Isso é uma coisa que a gente precisa. E nem todas as mulheres precisam estar casadas. Também tem isso. Porque isso também faz com que a mulher fique num casamento pesado. Nós não precisamos ficar casadas, nós não precisamos ter filhos, nós precisamos estar bem. A gente precisa repensar a ideia de família, né? Pai, mãe, filho. A família pode ser avó e filho e mãe, pode ser duas mães, dois pais. A gente tem que repensar. Porque essa ideia é uma ideia do machismo mesmo, e a gente precisa ser feliz e ter mais leveza. A gente falando de leveza e feliz, você faz parte de um coletivo de poesia e você você é artesã. Vamos agora trazer mais leveza. Eu queria que você falasse sobre isso. Você é artesã, você é atriz, você é poeta. Você é mulher, você é múltipla, né? Como todas nós mulheres que fazemos muitas coisas. Eu queria que você falasse do seu trabalho, primeiro como artesã. Bom, como artesã, eu tenho uma boa parceria, que chegou no meio do caminho. Eu sempre desenhei, e aí eu comecei a pensar em fazer desenhos em camisas. Pensei, queria pintar umas camisas e tal, quero trabalhar com isso. E aí comecei a enveredar aí por esse caminho. E comecei a fazer e tal, mas não conseguia fechar muito bem, né? Vamos fazer bolsa e tal. Eu acho muito legal, eu sempre que eu posso, né, eu retomo. Mas aí eu conheci uma pessoa, né, um parceiraço, que trabalha com madeira,
que é o boy, o meu boy. E aí a gente começou a fazer um trabalho com madeira, né? Eu comecei a trabalhar um pouco mais com as mãos, né? No sentido de mexer com essa parte de cortar, lixar, que é uma coisa bem interessante. Eu fui É muito. descobrindo essa questão talvez da sensibilidade, né? Da habilidade manual. E fui aperfeiçoando. E hoje a gente faz outras coisas e eu penso, a cabeça não para, né? Criatividade o tempo todo, mexer com móvel daqui, móvel dali. E eu adoro madeira, então a gente foi construindo assim uma coisa e toda hora, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, muda um pouquinho, mas é um trabalho que eu gosto muito de fazer. E também tenho que fazer um merchanzinho aqui. Tem uma página que é da Fiapo. A Arte gente tá Fiapo, né? na Arte Fiapo. Tá no Instagram, tem no Facebook também. Tá um pouco parada, porque assim, é o que você falou, né? Essa coisa da multiplicidade e também de se envolver em vários projetos. E acabou que nesse momento eu estou muito voltada para a área da mulher, para a questão da mulher, estou com os outros projetos também participando, mas eu não vou parar. Vou continuar trabalhando nisso. E aí tem as outras questões, né? Assim, que a gente vai encontrando, né? Vai inserindo na nossa vida, na nossa caminhada. A questão do teatro foi muito forte também na minha vida, me ajudou muito, com muitas dificuldades que eu tive na época. Então, foi mais do que um curso de teatro, foi uma forma de eu lidar com a vida, com os problemas. E tem muita gente que fala, teatro é terapia. Não sei se teatro é terapia. Eu não saberia dizer, porque terapia para mim é uma coisa complexa demais, né? E assim, eu não tenho conhecimento, né, para poder dizer que teatro é uma terapia. Pode ser encarada como tal, pode ser utilizada como terapia, não sei, né? Os terapeutas têm que dizer isso. Mas para mim um suporte muito interessante e foi mais uma descoberta minha, né? Da arte que me habita. É. O E teatro está também presente pode, até né? hoje. O teatro também pode ser uma Sim, terapia, né? sim, Freud, verdade. nós somos os primeiros psicanalistas, né? Se a gente, a tragédia grega promovia um processo catártico em massa. Freud vai beber Sim, muito na tragédia grega, mas teatro. Eu sou uma pessoa de teatro, né? Eu sou atriz, diretora, escrevo para teatro. Teatro para mim é tudo. E eu acho que todas as pessoas tinham que passar pelo teatro, independente se vão para o também acho. palco ou não. Porque o teatro ele promove uma revolução interna muito grande. Ele é Eu uma sei como é. arma, um instrumento de transformação pessoal, social, política. Ele é muito forte o teatro. Eu amo teatro. É porque tem gente que fala, teatro para mim é uma terapia e coloca Pode nesse ser, lugar. Mas o teatro não, né? Ele pode ser, mas ele não pode é ser, só, né? É muito pode mais ser. que isso, muito É. mais completo. E aí, falando em completude, vem aí a poesia que estava presente em mim desde sempre como desenho. Eu aprendi desde pequena a ficar quietinha lá na minha, não entendendo muito bem os meus processos, porque eu passei por vários processos e traumas, e aí eu ficava sempre muito dentro de mim, desenhando, desenhando. E aí quando eu aprendi a escrever, eu comecei a escrever, e brincar um pouco com isso, né? Hoje eu posso dizer que a minha poesia, que é muito livre, assim como o meu teatro, sei lá, eu acho que muitas coisas eu sou autodidata, né? Eu fiz um curso de teatro livre, eu não tenho uma formação assim. E a minha poesia da mesma forma, da minha escrita e vai surgindo e, e ela vai se incorporando, né, no meu cotidiano, ela vem para dentro de mim e ela volta. Ela vem de fora, mistura com o que tem aqui, aí eu jogo ela de uma outra forma. É essa poesia que eu sei fazer, que eu gosto de fazer. E assim, para coroar, conhecer essas meninas do coletivo, sonho.
É um sonho estar com essas, que eu chamo de deusas poetas, elas sabem. A Renatinha está aí. Ai, que lindo! Maravilhosas. A gente construiu assim um coletivo fantástico, que eu falo que ali no nosso grupo, a gente tem um grupo do WhatsApp, eu falo que ali é um lugar de cura. Ai, quero fazer uma live com vocês, assim, com o coletivo. Não, é maravilhoso, maravilhoso. Ali a gente chega e tem hora que alguma não tá legal e que conversa com a outra, que uma joga um poema ali e inspira, sabe? Essa troca, essas trocas que a gente tem entre a gente são muito ricas. São, assim, acho que essenciais pro meu dia a dia, para me fortalecer, para fortalecer a minha arte, a minha poesia. E me dar mais coragem, né? Eu estou aí pensando na publicação de um livro. Olha que maravilha. Estou tentando tomar coragem para mais essa empreitada aí. Mais um projeto também que eu tô. Eu não paro, né? E eu também sou essa pessoa que está acontecendo alguma coisa, precisa de alguma coisa, o que foi? Vamos lá, vamos ver, o que a gente pode fazer, com quem que eu posso falar. Acho que essa coisa da articulação das redes, né, até do local que eu trabalho, e por trabalhar nesses projetos também, isso também me ajuda muito. Eu acredito muito nas redes de afeto, nas redes de trabalho. Eu acredito que você consegue muito mais, né? Você consegue muito mais além se você estiver dentro de uma rede, com as pessoas ali, né, participando, trocando com você. Isso é muito importante. Muito importante você falar em rede, porque eu acho que algumas pessoas estão entendendo que nós não estamos sozinhos, que nós fazemos parte de uma rede e esse vírus veio para mostrar, né, que nós somos muito conectados uns com os outros. A gente precisa ficar em casa para que isso passe, porque a gente, né, um é conectado com o outro e as redes são fundamentais e a gente não tem que sair dessa ilusão de ficar só. Falando em rede, eu nunca mais falei o número de pessoas, de mortos, mas eu acho que hoje a gente está com 139.808 pessoas que faleceram com Covid-19. Então, a gente precisa ainda ficar em casa. As pessoas, elas estão falando numa pandemia que passou. As pessoas elas estão achando que já passou, que já era, já estão planejando, bares estão cheios, pessoas estão vivendo como se nada tivesse acontecendo. Gente, nós ainda estamos, e essa semana aumentou um pouco, a gente ainda precisa ficar em casa por nós, pelos outros, porque a gente vive numa rede, né? Um bater de asas no Ocidente reflete no Oriente e a gente está conectado. Para o bem e para o mal, infelizmente, a gente está conectado. Dani, a gente já está quase no fim, e assim, quando chega 1 hora, o Instagram, pá, fecha tudo. E eu tenho aqui um monte de gente muito legal, aqui o Hermínio falando que adora seus textos, que são lindos e profundos, isso é muito bom de ouvir. Poeta. A Ana falou que, além de um caminho de autoconhecimento, estava falando do teatro. Essa mulher é gigante, a arte nos resgata. Ó. Aí ela pediu para você falar um pouco da sua criatividade e poesia. Eu acho assim, você falou uma coisa que você fazia poesia com seus desenhos. A poesia é a arte que tem menos visibilidade. Né? Ela tem menos apoio, menos incentivo. A poesia ela está no corpo do bailarino, ela está no gesto do ator, ela está no que transforma, né? Na parte dionisia que a música faz quando transforma a gente. A poesia está em tudo, a poesia está nos desenhos. E eu escolhi esse título sem nunca ter falado com você, a poesia mulher, e você é muito poeta, muito poesia. Que lindo o título. Você é muito poesia, você falando de como a poesia entra no seu corpo e fala e vai e volta, muita poesia, adorei. O Hermínio tá dizendo, agradecer. não termina não, fala, dá tempo? A Literatura na Varanda, a Tânia, ótimo. Esse projeto Literatura na Varanda é muito legal, eu participei
com uma leitura dramatizada, e a gente também fez um sarau junto, o Sarau do Caverna, que foi muito bacana. E eu queria falar um pouco também sobre a poesia, que para mim, aí a gente entra nessa questão da terapêutica, né? Para mim, a poesia, ela é um suporte emocional. Né? E ela realmente me ajuda, porque eu acho que tem muito essa questão da expressão. A gente é oprimida, principalmente mulher, né, oprimida de várias formas. A gente sofre opressão de tudo quanto é lado, a gente sofre violência de tudo quanto é lado. Todo lugar que a gente vai é um assédio aqui, é uma discriminação ali, sabe? As pessoas, principalmente homens, né, tem essa coisa de querer diminuir. Principalmente se você se destaca. Se você quer competir de igual para igual, que é o que seria justo, nem justo, na verdade, né? Se você contar, se você levar em conta o histórico do homem, né? Das oportunidades, dos privilégios do homem na sociedade. Mas o que a gente quer é igualdade. Exatamente. O feminismo luta por igualdade de oportunidades, de condições, de espaços. Então a gente acaba sofrendo muito. Você sabe, Dani, que eu fui chamada para ser pré-candidata a vereadora. Eu estava pensando ainda, e eu fui numa reunião em fevereiro. Era uma reunião que só tinham homens, e era uma reunião de pessoas ligadas à cultura. E eu acho que a cultura, e eu, como uma pessoa que sempre vivi no meio cultural e sou diretora de teatro, eu acho que a cultura é uma ferramenta de transformação político-social. E eu fui com a maior coração aberto, eu fui agredida nessa reunião, eu fui machucada, eu fui fui fazer exame de corpo de delito, eu tô com uma marca até hoje. Eu conhecia a Codim porque até o Hermínio que está aqui disse, olha, vai na Codim, eu não sabia nem o que fazer, porque nunca tinha me acontecido uma coisa dessas. E eu pensei muito sobre isso, porque eu estava num lugar, todos homens, eram 17 homens, só eu de mulher, homens brancos, pessoas de classe média alta, intelectualizadas, porque eram representantes da cultura. Eu estava num bar classe média alta, e eu pensei, gente, eu branca, imagina uma mulher negra, num lugar de periferia, o que essa mulher passa? Se eu apanhei só por ser mulher. Eu estava mais de uma hora quietinha. Quando eu fui falar, uma pessoa que estava alcoolizada começou a me agredir verbalmente, mas depois começou a me agredir de forma muito agressiva, uma pessoa que eu nem conheço, e acabou me agredindo fisicamente. Foi um pesadelo. E eu que tinha sido convidada para ser pré-candidata, eu pensei, gente, eu quero falar sobre cultura, que cultura que eu quero representar? Então, eu fiz um processo de avaliação se era isso mesmo, se eu deveria fazer isso. E eu achei que aquilo foi mais do que um chamado. Eu resolvi aceitar por causa dessa agressão. E hoje eu venho falando de mulher, falando de cultura, mas da cultura que está em todos os lugares. Não é dessa cultura desse homem branco, classe média alta, da elite cultural, porque essa elite cultural nunca me interessou. E eu estou falando isso porque você falou de poesia, você falou de... isso que eu vivi foi um trauma tão grande das primeiras semanas, foi uma coisa tão pesada, que eu disse, meu Deus, essa é a primeira reunião que eu fui pensando como pré-candidata. Isso aconteceu comigo, mas que coisa mais horrorosa. Então a gente precisa mesmo de um espaço para essa mulher. Esse momento que a gente está vivendo deu voz a essa agressão toda, né? Assim como tem processos muito fortes de racismo, de pessoas LGBT-fobias que começaram a sair de dentro dos bueiros. Então, todas as fobias e todas as agressões começaram a aparecer muito forte. E é um momento de muito alerta. E eu queria, antes da gente encerrar, a gente está num período de pré-campanha e a gente não pensa nas eleições municipais. A gente sempre pensa nas eleições, mas essa onda não pode pegar a nossa cidade.
Então, todo mundo que está nos assistindo, vamos pensar em quem a gente vai votar. Porque a gente não pensou